Sakamoto, e ainda falando em voto útil, né, sobre essa questão que envolve aí Ciro Gomes, hoje o Datafolha trouxe um recorte da pesquisa e apontou que 11% dos eleitores admitem voto útil no primeiro turno. Os apoiadores de Ciro e Tebet são os mais propensos a mudar para encerrar a eleição já no dia 2. É o que mostra a Datafolha, realizada de terça a quinta-feira agora dessa semana. O levantamento mostrou que o petista Lula tem 47% das intenções de voto ou 50% dos votos válidos, ali no limiar para uma vitória no primeiro turno, que necessita de 50 pontos percentuais mais um voto para o vencedor. Assim, a depender de fatores como abstenção, se todos que admitem mudar de voto para apoiar o líder o fizerem, aumenta a chance de Lula vencer daqui a basicamente uma semana. A estratégia de tentar incentivar o voto útil da campanha petista já ocorre há algumas semanas e agora vai ser intensificada, né? Sem a necessidade aí de ter um segundo turno no dia 30, esse é o objetivo. E aqui está o gráfico em relação aos eleitores de Lula, Bolsonaro, Ciro e Tebet. Veja que Ciro e Tebet, a linha azul, com o percentual de eleitores que poderiam mudar esse chamado voto útil, né, para o chamado voto útil, é maior do que nos eleitores de Lula e Bolsonaro, que tem aí a menor possibilidade de fazer essa migração. Mas entre os eleitores de Ciro e Tebet há um percentual maior, Sakamoto. E tem uma questão, além dessa campanha pelo voto útil, o PT também vai intensificar o chamamento para que as pessoas não desistam de votar, né, temendo o número de abstenções. É muito doido, porque o Brasil tem uma coisa, acho que não é só o Brasil, é claro, mas o Brasil tem uma coisa que muita gente vota em quem vai ganhar. A pessoa, na verdade, não quer votar. Ah, não, isso aqui vai perder, não quero votar, né? Tinha amigos meus, eu lembro, pessoas que são, falam assim: ah, não vou votar nesse aqui, não, que isso aqui vai perder, isso aqui vai ganhar. Então tem gente que tem essa cabeça, vai votar em quem vai ganhar, por um motivo, que quer que seu candidato ganhe. Eu sei, é bizarro, mas esse pensamento existe, mas também porque alguns querem acabar com a fatura no primeiro turno para não ter segundo turno, para então chega, etc. Então tem gente que vai votar em quem está na frente, né? É por isso que Bolsonaro vende tanto umas pesquisas bastante questionáveis, ou o que ele chama de data povo, com as fotos dele de comício, né? Falando, eu tô na frente, votem em mim, eu tô na frente, votem em mim, por conta desse fenômeno também. Agora, o Datafolha, ele apontou, são 11% que podem virar, mudar de voto para votar quem está na frente e acabar de uma vez. E ontem o Data soltou um outro dado relacionado a isso, que 54% dos eleitores de Ciro admitem que ainda podem mudar de voto. E 43% dos eleitores de Tebet também admitem que pode mudar de voto. E esses números para o Bolsonaro e para o Lula são de 11% para o Bolsonaro e 12% para o Lula. Olha a diferença. Metade dos eleitores do Ciro e da Tebet, tipo, falar, posso mudar de voto sim. E do Lula e do Bolsonaro está mais consolidado. No final das contas, o que é esse recado? É um recado de que o Datafolha anima o PT para ir buscar, para fazer campanha em cima do eleitorado do Ciro e da Tebet para acabar em primeiro turno. E, ao mesmo tempo, como você bem disse, existe uma percepção, né, ainda é uma percepção, né, existe ainda um questionamento, muita gente questiona se isso é fato ou não, de que população mais pobre tende a ter uma abstenção maior. Tem muita gente que questiona porque a classe média, média alta, classe alta acaba faltando na eleição, vai viajar, tudo isso mais, e a classe mais pobre não. Mas tem essa discussão de que a classe, muita gente defende que a classe mais pobre, os mais pobres acabam faltando mais às urnas. E aí o PT está querendo fazer o quê? Considerando que 57, 58% dos mais pobres estão com Lula, o que ajuda a dar essa vantagem muito grande diante de Bolsonaro, eles estão querendo falar, vá votar, pelo amor de Deus, não desista. Porque vai ser no olho mecânico, ô Diego. Pode ser no olho mecânico. Pode ser que Lula dê um salto nessa última semana, suba, 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 mas pode ser que nem aquela corrida de cavalo, seja na fotografia, sabe? Seja uma diferença muito pequena que dê a vitória a Lula no primeiro turno ou que empurre Bolsonaro para o segundo.